E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui um pedido especial aqui do nosso amigo. Ele pediu duas coisas diferentes, né? Um seria como é o final do Homem-Aranha dos anos 90 e acho que um rap, uma música. Essa música eu vou deixar para um outro vídeo, até porque ela não tem a ver com o Homem-Aranha, então vai sair um pouco ali do tema. Vou deixar ele para um outro vídeo. Vamos focar então aqui do A Batcaverna, é o canal. O final do Homem-Aranha dos anos 90, Aranha versus Espetacular. Maravilha! Esse aí eu acompanhava direto e eu tenho boas lembranças dele. Caramba, que demais! Galera, já vamos então aqui deixando aquele like. Se inscreve no canal também, bora aí, tchê. E bora prestigiar aqui a Batcaverna novamente. Com certeza vai nos dar o resultado final desse desenho aí, que a maioria acho que dificilmente a gente conseguia ver o final. As reprises eram só daqueles episódios iniciais. Vamos então aqui, Esses Homens-Aranhas vieram de realidades paralelas. Madame Teia falando. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Terra 3 da Batcaverna. Valeu! E eu aposto que muitos de vocês devem achar, né, que a gloriosa animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, que começou com essa onda aí de botar vários Homem-Aranhas no lugar só. Na verdade, isso começou lá nos anos 90 com a animação clássica do Homem-Aranha. E já eu explico isso, mas antes, coloca aí o tema da abertura lá do desenho do Homem-Aranha. Era bom. Ah, era muito boa essa musiquinha. Exatamente. E como eu falei lá na abertura, né, o filme lá do Aranhaverso, né, pegou todo mundo de surpresa, com a Tão qualidade, servidos? o quanto de prêmios que ele ganhou, e claro também com a questão do Aranhaverso, de juntar vários Homens-Aranha. Mas não foi nesse filme que esse conceito aí do Aranhaverso apareceu primeiro. A hora esse da conceito boia. de pegar várias versões do Homem-Aranha e fazer eles trabalhar em equipe veio bem antes. E bem antes eu quero dizer em 1994, quando a série, né, o desenho clássico do Homem-Aranha estreou. Muita gente lembra desse desenho do Homem-Aranha, que ele foi exibido aqui no Brasil na extinta Fox Kids, que depois mudou o nome pra Jetix e depois também passou na Globo. E só abrindo parênteses aqui de como esse desenho aí clássico do Homem-Aranha dos anos 90 foi essencial para popularizar o personagem. Principalmente para mim, que até vi algumas HQs do Homem-Aranha, mas eu virei fã mesmo do personagem vendo esse desenho. A mesma coisa aconteceu também com o desenho que tinha dos X-Men, que também passava na Fox Kids. Esse desenho tinha uma animação boa pra época, né? Tinha um desenvolvimento bom de personagens e adaptava arcos e sagas dos quadrinhos que eram bem famosos. E como não lembrar dos episódios especiais do Homem-Aranha, né? Os quando eles faziam crossovers. crossover com outros personagens da Marvel. Tinha lá o Homem-Aranha encontrando com os X-Men, com o Justiceiro, o Capitão América. Cara, isso explodia a cabeça de qualquer criança na época. Mas bem, indo então pro Aranhaverso que aconteceu nesse desenho. Eis que na quinta e última temporada desse desenho, os 2 episódios finais teve um arco especial fechadinho, chamado A Guerra dos Aranhas. E saca só a responsabilidade que esses 2 episódios finais do desenho iam ter. Esses 2 episódios iam vir logo depois de um arco que adaptou livremente o Guerras Secretas, que é só uma das maiores sagas da Marvel, só isso. Toda essa treta dos episódios finais começa quando o Beyonder e a Madame Teia convocam o Peter para uma Nova York alternativa, que ela tá toda destruída. Logo que o Aranha chega ali, o Beyonder ele já solta uma revelação bombástica. O responsável por toda aquela destruição é ele. É você, Homem-Aranha. É você mesmo. É você. Nessa realidade para qual o Peter foi transportada, o principal vilão é um Peter Parker que foi infectado pelo simbionte do Carnificina. E ele tá comandando outros vilões clássicos do personagem, como o Duende Verde e o Duende Macabro. Mas isso ele só sabe depois, né? Porque logo que ele chega aí, ele não sabe que tem uma outra versão do mal dele. O Aranha começa enfrentando esses 2 duendes. Eles estavam atacando o prédio do jornal porque eles estavam precisando de uma antena pro plano lá do Peter do mal. E quando o Peter aparece ali para ajudar, tanto o Jonah Jameson quanto outros funcionários do Clarim veem o Peter como uma ameaça. Isso porque eles dizem que foi o Aranha que mandou os duendes ali. Falando deles, eles também ficam confusos, já que foi um Homem-Aranha que mandou eles ali. Mas em seguida eles lembram que o chefe deles falou que poderia haver outros Homens-Aranha. Os duendes conseguem finalizar o seu plano. E quando eles estão indo embora, o grande vilão então dessa saga aparece. O Aranha Carnificina.
E ele tem essa aparência que hoje em dia, olhando, eu ainda gosto dela, porque mescla lá o uniforme do Homem-Aranha com o do simbionte do Carnificina, então ficou uma mistura bem legal entre os dois trajes. Ele consegue prender o Peter e ele fica repetindo toda hora que odeia clones e ele acha que esse Peter é um clone, e isso é algo que chama a nossa atenção para quem tá vendo. O herói reconhece que esse vilão ele tem a sua voz, e quando ele tá prestes a ser derrotado, a Madame Teia o convoca. O Beyonder e ela têm um refúgio que consegue manter eles a salvo por enquanto. E ali os dois revelam o seu plano final pro Peter. O nosso Homem-Aranha, né, o que a gente acompanha do desenho, deve então liderar uma equipe formada por outros Homens-Aranha para derrotar esse Aranha do Mal Carnificina. E nesse momento, então, aparecem outras versões do Homem-Aranha. E é nesse momento que a gente perde a cabeça e fica louco! O que tá acontecendo, Homem-Aranha? Tem outros de você, o que tá acontecendo? Olha só, tem um Aranha Escarlate Ben Reilly, o Aranha Dr. Octopus, o Aranha Mutante de 6 braços, esse Aranha de armadura, e por último tem um outro Aranha que não tem poderes, mas que a Madame Teia diz que será importante mais pra frente. E assim, tem até um momento muito engraçado que o Peter, pra provar que ele é o Peter Parker de verdade, ele tira o capuz, né, pra mostrar, ó, eu sou o Peter Parker. O verdadeiro Peter Parker. Só que aí os outros também tiram o capuz e falam, olha, eu também sou Peter Parker, olha meu rosto aqui. Todos esses aranhas diferentes aí têm personalidades bem distintas. A interação deles ali se conhecendo é muito engraçado, cada um faz uma tiradinha pro outro. Principalmente aquele Homem-Aranha de armadura ali, que ele é todo convencido, ele acha que ele é o melhor e que ele deveria liderar essa equipe de todos os Homens-Aranha. É revelado que essa realidade de Nova York toda destruída é a realidade do Homem-Aranha Escarlate Ben Reilly. O Ben explica que ele é o clone do Peter Parker desse mundo, mas esse é um Peter Parker mais amargurado, é um Peter que logo depois que o tio Ben morreu, a tia May também. O engraçado é que nesse momento o desenho ele dá uma zoada na saga dos clones que tava rolando nos quadrinhos, que o Homem-Aranha aqui do desenho diz que, pô, essa ideia de clone não é muito legal, né? Isso virou história de gibi de segunda categoria. E pra piorar, né, o Ben Reilly diz que esse Peter aí que perdeu todo mundo, ele também descobre que na verdade ele que é o clone, o que piorou ainda mais o seu estado mental. Isso também é outra coisa que acontece nos quadrinhos, né? Que eles dizem que na verdade o Peter Parker dos quadrinhos sempre foi o clone e o Ben Reilly é o verdadeiro. Mas isso depois eles desmentem nos quadrinhos, mas aqui não. O que acontece depois é que o rei do crime dessa realidade tava bolando uma arma que se conecta com outras dimensões. E aí durante uma luta que tava o Aranha Escarlate e esse Peter já malucão, esse Peter acaba entrando em contato com o Carnificina de uma outra dimensão. Esse simbionte do Carnificina sente que o Peter, né, tá indo pro lado negro da força e acaba se juntando a ele. E assim ele acaba virando esse Homem-Aranha aí do mal junto com a Carnificina que a gente viu no começo do episódio. Mas depois de toda essa explicação, o Homem-Aranha lá de armadura, ele pergunta, né, pô, por que a gente tem que se arriscar por causa dessa realidade aqui? É aí que a Madame Teia explica que esse Homem-Aranha Carnificina tá montando uma arma que vai destruir todas as realidades. É, Homem-Aranha, todos os multiversos vão desaparecer. E não é só isso, tem mais uma revelação. A Madame Teia e o Beyonder diz que eles estavam testando aí, né, em todas essas realidades diferentes desses Homem-Aranhas que ela convocou, ela tava fazendo testes pra ver qual que era o Homem-Aranha mais brabo e que deveria ser o líder pra essa missão. E aí que entra o Homem-Aranha do desenho que a gente tava acompanhando, que todo aquele último arco das Guerras Secretas que ele tava lá, foi tudo um grande teste da Madame Teia pra testar, né, a moral, pra ver se ele realmente era digno pra derrotar esse Homem-Aranha Carnificina. E bom, depois de saberem toda essa ameaça, então os aranhas se juntam e vão então até onde está esse Aranha do Mal. Esse vilão tá construindo essa arma junto com o rei do crime dessa realidade, mas tá enganando ele dizendo, né, que ele vai fazer outra coisa com essa arma e não explodir tudo. Essa liga então dos Homens-Aranha então invade esse local onde tá a arma e rola uma luta épica. Tem os aranhas se ajudando, um conhecendo as habilidades do outro, e tem até aquele Homem-Aranha de 6 braços perdendo o controle e virando um aranha mutante. E bom, tudo isso rola na primeira parte do desenho. No segundo e último capítulo dessa animação, o Beyonder usa suas últimas forças para conseguir transportar, né, o aranha mutante lá de volta para a realidade dele, já que ele tava causando mais confusão do que ajudando. E o Beyonder também leva aquele Homem-Aranha que não tinha poderes e ele tinha sido deixado de lado lá por causa que os outros aranhas acharam que ele ia mais atrapalhar do que ajudar, mas ele consegue sim ajudar os seus outros companheiros. O Aranha Carnificina tenta fazer com que a sua arma funcione, mas ele é detido pelos aranhas, mas parcialmente. Isso porque ele consegue dar no pé para uma outra realidade e levando ainda uma peça daquela sua arma mortal. Segura ele!
O problema é que agora a Madame Teia e o Beyonder estão perdendo seus poderes, e eles só conseguem mandar mais um Aranha para essa realidade para onde o Aranha Carnificina fugiu. E quem acaba sendo escolhido é o Aranha da série animada, né? E ele é transportado agora para o mundo do Homem-Aranha de armadura. E olha, essa nova realidade pode não ter uma Nova York destruída, mas é tão bizarra quanto. E isso porque nessa realidade o Aranha não é tratado como um vigilante ou talvez uma ameaça, e sim um herói, como uma mega celebridade. Tipo como o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro são notoriamente conhecidos e amados na cidade. Tudo aqui é bastante diferente. Esse Peter é casado com a Gwen Stacy, não conhece a Mary Jane, é amigo do Jonah Jameson e o Wilson Fisk, o rei do crime, é o seu advogado. Nessa realidade, o Peter Parker se tornou um bilionário por criar uma indústria própria dele. O cara é tipo o Tony Stark mesmo. É até com essa indústria que ele criou o seu traje de armadura. Olha aí, ó. É tipo uma armadura que nem a sua, né, Homem-Aranha? Mas a sua tá melhor. E falando de armadura, tem até uma hora que ele vai num armazém, né, de uma das indústrias desse Olha essa realidade. E tem uma referência lá pro Homem-Aranha japonês da década de 70, porque ele tem um robozão de Homem-Aranha. Mas então o Homem-Aranha Carnificina do Mal, ele consegue invadir uma das indústrias desse Homem-Aranha e monta de novo a sua arma do juízo final. E até chega a sequestrar então a Gwen Stacy dessa realidade. E é aqui que o nosso Homem-Aranha tem a sua batalha final contra esse Aranha do Mal. Ele tá prontinho pra ativar essa máquina, mas aí o nosso Peter chega e pergunta pra ele por que esse Peter, bilionário dessa realidade, é tão seguro de si mesmo e ele é tão legal. A resposta vem quando esse Peter revela que ele está acompanhado por ninguém menos que o Tio Ben. Tá vivo! Já que nessa realidade ele tá vivo e por isso então esse Homem-Aranha aí de armadura ele é tão seguro de si mesmo. E aqui o nosso Peter diz que para tentar derrotar esse Aranha do Mal, ele precisou entender ele, ao invés de tentar enfrentar ele e tentar já chegar na porrada. É o próprio Tio Ben que salva o dia aqui. O Peter pede para que ele converse com a Aranha Carnificina. E numa cena tocante, o Tio Ben faz o Aranha do Mal então lembrar do ensinamento clássico, né, do Tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não importa, eu amo você, rapaz. Também amo. Seu barriga? O Peter do Mal começa a lutar contra o simbionte, contando com o apoio do Tio Ben. Mas o Carnificina já estava muito ligado a ele. E num gesto heróico, esse Aranha ele ativa uma nova realidade e se atira dentro dela. E acaba então se fechando num portal junto com essa entidade, salvando essa realidade. O nosso Peter então conseguiu salvar o dia e depois, claro, tem uma despedida dele com o Tio Ben e ele acaba retornando lá a Madame Teia. E ela diz que na verdade ele ainda tem uma última parada para fazer. E é aí que entra o mundo daquele Homem-Aranha sem poderes. Rola uma reviravolta que pegou muita gente de surpresa. Esse Homem-Aranha sem poderes é na verdade para ser o ator que fazia a voz lá do Homem-Aranha no desenho nos Estados Unidos. Sim, olha essa metalinguagem. E esse mundo dele então, desse Homem-Aranha sem poderes, é o nosso mundo. A cereja do bolo desse final acontece então quando o Homem-Aranha encontra um dos seus criadores, o Stan Lee. A cena toda é sensacional. O Stan Lee ali no desenho parece que ele não acredita no que ele tá vendo. Sabe, Aranha, eu sempre quis balançar numa teia de verdade. Os dois depois saem se balançando por Nova York, o Stan Lee fica gritando, nossa, era assim que eu imaginava como são os seus balanços aí por Nova York. E o Peter vai dizendo pra ele o quanto que ele cresceu nessa jornada ao longo de toda a série animada. E quando os dois estão prestes a se despedir, né, o Stan Lee diz que ele não reconhece esse Homem-Aranha, né, que parece que não é o Homem-Aranha que ele vem escrevendo há anos. E isso eu achei legal, que parece que é o pessoal da série animada dizendo que essa é a versão deles, né, que eles escreveram esse Homem-Aranha a partir do que o Stan Lee fez, mas que é uma coisa legal, original deles. Muito legal. E assim, eu também na época quando eu tava vendo esse episódio, eu não sabia se eu conhecia o Stan Lee, eu sabia que ele era o criador do Homem-Aranha, mas eu tinha na cabeça que aquilo que eu tava vendo, né, do Homem-Aranha no nosso mundo e conhecendo o criador dele, era uma coisa que eu nunca tinha visto antes num desenho. Então foi uma quebra assim da quarta parede de expectativa, foi muito legal na época. E então no fim, né, os dois se despedem porque a Madame Teia aparece ali e diz então que vai levar o Peter para um novo local. O herói fala que gostou desse tal aí de Stan Lee. E o desenho termina dizendo que a Madame Teia vai levar o Homem-Aranha então para uma realidade para onde a Mary Jane está. Isso porque esse Aranha merece agora um final feliz depois de tudo que ele sofreu ao longo do desenho. E dessa forma então que se encerrou, né, o desenho do Homem-Aranha e que nós tivemos o primeiro Aranha-Verso. E agora eu quero saber se vocês lembram, se vocês assistiram esse episódio na época ou conheciam esse Aranha-Verso que aconteceu no desenho do Homem-Aranha. E espero que vocês tenham gostado então dessa nostalgia de voltar então no tempo para rever esse episódio que contou com o primeiro Aranha-Verso. E já sabe também, muito né, bom. Se inscreve... Terminei de me alimentar também, maravilha podendo assistir essa nostalgia mesmo, né?
Eu não lembro de cor tudo que acontece nesses episódios finais, mas eu me recordo de pequenas partes, né? Dessa missão que ele teve. Eu só lembro dele encontrando o Stan Lee, não conversando com ele. A parte do tio Ben falando ali com o Homem-Aranha Carnificina também, eu lembro ali dele só chegando, não lembro muito da conversa, eu lembro das imagens. Mas é sensacional, cara. Esse pra mim sempre foi um dos melhores Homens-Aranhas, assim, em animação, né? Por causa que eu acho que porque bate ali um dos primeiros contatos, foi um dos primeiros mesmo que eu assistia de super-herói, que eu tentei manter ser fiel, assim, tentar assistir todos os episódios, mas era muito difícil, eu reprisava ali de vez em quando, daí tu perdia o episódio que tu tava seguindo, depois era difícil saber quando é que ia acontecer ali os episódios que tu não tinha assistido. Era uma confusão. Mas claro, depois com a internet o cara consegue ver tudo assim, ó, de forma cronológica, mas ó, era uma sensação muito incrível. Mesmo que hoje em dia tem umas outras animações que é muito boas também. Eu cheguei a assistir quase, não vou dizer quase todas, mas assisti assim um pedacinho, um pouquinho de cada ali. Uma eu tentei assistir um pouquinho mais, que foi uma que tem uma animação, acho que passava até na TV. Agora não me lembro. Por causa que tem um monte de nome, né? Espetacular, o Incrível, não sei o que, então... De título eu não lembro. Mas essa partezinha aí do tio Ben dele chegando, pra tu ver como é que era a diferença, né? De um Peter Parker, que ele é um gênio. Esse personagem, ele é muito inteligente. Quando ele tem o apoio, assim, ele tem a base dele ali, ó, intacta. Olha como é que ele tendo, vamos dizer, confiança nele mesmo, por causa que a base dele passa essa segurança. Cara, é incrível, olha só, é muito bom de ver as realidades pra ver o que faz cada Homem-Aranha ser um Homem-Aranha da forma dele. Incrível. Batcaverna tá de parabéns aí, incrível história aí que contou aí desses episódios, maravilhoso. Galera, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e dar aquela prestigiada monstra aqui no canal da Batcaverna também. O pedido do nosso amigo tem ali uma música, um rapzinho, vou deixar para um próximo vídeo, então fiquem ligados. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Batcaverna! Fui!